Abra sua Bíblia em Isaías. Quem tem Bíblia, por favor, Isaías 61. Eu quero falar um texto que eu gosto muito. Esse texto, o profeta Isaías escreveu ele bastante tempo antes de acontecer na prática, né? Isaías 61. Obrigado, pastora. Isaías 61. Amém. Queríamos cumprimentar também os irmãos que estão em casa, nos vendo pela tela, né? Pela internet. E falar que você que está em casa, o Espírito Santo de Deus, ele não está de quarentena. E ele vai chegar onde você está. A palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. E ela pode mexer com você que está no sofá aí agora. Amém? Isaías 61, a palavra diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Repete comigo: e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantado do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os diante destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, e pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade. Eu lhes darei a sua recompensa, em verdade farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão como sementes benditas do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com manto de justiça, como noivo que se adorna com atavios, e como noivo que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Amém, amados? Pode se assentar, por favor, você que está aqui na igreja presente. E é interessante esse texto. Ele é um texto riquíssimo, e a palavra diz que é o primeiro texto que Jesus leu, quando ele iniciou o seu ministério. A palavra diz que ele ficou de pé, lá em Lucas 4:18, e a palavra diz que Jesus leu esse texto da palavra de Deus, e ele falou: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Repete comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele fala que tinha recebido uma unção especial. Ele diz: olha, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos. Interessante que Jesus fala que ele recebeu uma unção especial. Jesus, ele veio com uma missão. Jesus falava: olha, eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou, e eu sei quem eu sou. Então Jesus, ele tinha total consciência da sua visão e da sua missão na terra.
E é interessante que esse texto fala que ele recebeu a unção para realizar essa missão. E eu queria falar para você que está aqui hoje, igreja, Deus tem comissionado a igreja, eu e você, para cumprirmos a missão dele aqui na terra. E qual a missão do Senhor na terra? O que o mundo precisa ouvir? O que o mundo precisa ouvir? O Evangelho, a palavra. Irmãos, a única coisa que liberta o homem, o ser humano, é a palavra. É o Evangelho, é as boas novas do Senhor. Vocês estão vendo aí a televisão. Se você liga muito a televisão, você vai deitar, não dorme, perturbado, porque as más notícias nós não precisamos dar, a imprensa dá, os repórteres dão. Então não precisa preocupar com má notícia, a própria imprensa se encarregará disso, mas a igreja precisa ter uma palavra, uma boa nova para falar para as pessoas, que é o quê? As boas novas do Evangelho. E Jesus, ele já comissionou a igreja com essa unção, para a igreja cumprir a missão, que é pregar o Evangelho. E irmãos, como nunca, nós estamos no momento de colheita, nós estamos no momento que a palavra precisa ser pregada, as pessoas precisam ouvir o Evangelho, porque o Evangelho é o maior patrimônio, Jesus, ele é o maior patrimônio que uma pessoa pode receber nessa terra. Ele é a maior riqueza que a pessoa pode receber nessa terra. É Jesus, é a libertação, né? É o encontro com Deus. Olha, eu marquei mais um texto para a gente ler. Abra sua Bíblia em João 8, só para a gente aumentar um pouquinho o pensamento sobre isso aqui, né? Evangelho de João, capítulo 8. Tem 3 versículos nesse capítulo que nós vamos ler. Jesus fala algo aqui interessante. Ele diz no versículo 12, ele fala, olha, falou-lhes Jesus, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nesse mundo, amados, de trevas, nós estamos vivendo um momento muito difícil, e as pessoas precisam de quê? De luz. Nós precisamos de luz na nossa vida. Tem áreas da nossa vida que precisam de luz. Precisa, e o que é luz aqui? Luz é a palavra do Senhor entrando, é Deus trazendo revelação, é Deus mostrando os nossos próprios pecados, nossas falhas, é a luz do Senhor entrando nas nossas vidas em áreas que ainda não foram mexidas. É interessante, nesses dias da pandemia, Deus começou a trazer luz na minha vida em algumas áreas que eu achei que já estava pronta. E Jesus começou a trazer luz, falar comigo, me confrontar com algumas atitudes minhas. Porque a luz do Senhor chegou. Há áreas em nossas vidas que a luz precisa chegar. Amém, amados? Glória a Deus. E aqui o Senhor ainda, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você vai ter direção, você vai ter orientação. O Espírito vai estar te conduzindo. E a outra coisa que ele fala, Jesus diz no versículo 31 e 32, ele fala, olha, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando aqui, olha, se vocês permanecerem em mim, na palavra, guardando a palavra, amém, amados? Eu ouvi esses dias, até o pastor João falou algo que eu fiquei vigiando. Ele falou, irmãos, tem cuidado, porque nessa quarentena tem muitos irmãos que não vão querer ir mais na igreja, porque vão acostumar com a quarentena. E às vezes você que está aí no sofá me vendo, há cadeiras vazias aqui na igreja, que você poderia ter vindo para o culto. Nós temos um número limitado aqui na igreja, mas você pode vir nos cultos. E tem que ter cuidado, para você não acostumar a ficar assistindo televisão só. Amém, amados? E aqui ele falou, olha, se vocês permanecerem em mim, na minha palavra, eu permanecerei com vocês. Amém? Então nós precisamos vigiar. E aqui ele fala ainda, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, a melhor coisa que uma pessoa pode, eu lembro que em 1985, aqui em Goiânia, eu cheguei aqui, e eu já trabalhava num banco há 6 anos. E eu cheguei em Goiânia doente, enfermo. Eu morava em São Paulo,
e vim para Goiânia porque eu não podia continuar em São Paulo, porque eu tive um problema de enfermidade em São Paulo. E o médico me falou, olha, volta para a sua terra, se você ficar aqui você vai morrer de alergia. E aí eu pedi para me mandar embora, e a empresa me transferiu para Goiânia. E quando eu cheguei aqui, mas eu era um rapaz muito problemático, enfermo, doente, não conhecia Jesus. E aí eu tinha uma prima que ela orava por mim, e eu morava com o meu tio, aqui em Goiânia, e a minha prima orava por mim, intercedia por mim, e aí eu comecei a ouvir a palavra, ir na igreja, e aí o Espírito Santo começou a mexer comigo, o Espírito Santo começou a tocar na minha vida, Deus começou a trazer revelação para mim de Jesus, Deus começou a falar comigo. E aí, amados, a partir deste tempo, o Senhor mudou a minha vida. O Senhor me curou da enfermidade. O Senhor me deu uma família. Eu converti ao Senhor. Passei a ter a revelação da palavra. O entendimento de quem é Jesus. É o maior patrimônio de uma pessoa na sua vida. E aqui Jesus fala, conhecereis a verdade. É interessante. Jesus, Ele é a única verdade, verdadeira. Jesus é a verdade. E todo ser humano, todo homem, toda mulher, precisa conhecer o Senhor, precisa conhecer Jesus, precisa conhecer a palavra, porque a palavra, Jesus, Ele é a própria palavra. Então, amados, essa é a mensagem principal de Jesus, pregar o Evangelho, quebrar cadeias, abrir a visão das pessoas. Vamos voltar lá para Isaías, para mim tentar realmente passar mais alguma coisa para vocês. Ele continua falando, é interessante que esse texto da palavra, ele tem uma descrição do Messias, da sua unção, relaciona-se a sua missão ao ministério. E é interessante que tudo isso que a palavra fala aqui sobre Jesus, que ele recebeu a unção, a capacitação para cumprir um propósito, Jesus, ele passou essa comissão para a igreja. Hoje, Jesus, a igreja aqui na terra, é aos pés do Senhor. Jesus vai usar eu e você para orar com uma pessoa, para pregar para uma pessoa. Jesus não vai descer aqui para pregar para a pessoa. Ele pode até fazer isso, se ele quiser. Mas ele vai usar quem? Eu e você, para fazer isso com as pessoas. Amém? Pregar o Evangelho aos pobres, aos humildes e aos aflitos, né? Então Jesus, a mensagem dele principal era o quê? Pregar a palavra, libertar as pessoas da escuridão espiritual, libertar as pessoas do cativeiro, da cegueira espiritual, abrir os olhos aos cegos. Quando ele fala abrir os olhos aos cegos, não é só o cego fisicamente falando, é o cego espiritual. A pessoa sem nenhuma visão espiritual, que não entende Deus, que é alienado a Deus. Abrir a visão da pessoa, abrir a mente. Interessante, amados, tem um escritor, ele já morreu, mas ele é um escritor contemporâneo ao período de Jesus. Quer dizer, ele é um jornalista que era do tempo de Jesus. Jesus estava pregando e o jornalista estava observando e escrevendo. E eu vi um artigo dele que ele fala algo interessante, que nunca, nenhuma pessoa continuava a mesma depois que encontrava com Jesus. Nenhuma pessoa que encontrava com Jesus continuava sendo a mesma pessoa. A prostituta deixava de ser prostituta. O ladrão devolvia aquilo que ele tinha roubado. O mentiroso deixava de mentir. Toda pessoa que encontrava pessoalmente com Jesus, Jesus trazia luz na vida dessa pessoa. Jesus abria a visão, Jesus abria a mente, Jesus abria o entendimento da pessoa para encontrar com Deus. Porque, amados, a Bíblia diz que Jesus, ele veio para reconciliar o homem com Deus. Jesus é a ponte que nos leva a conhecer o Senhor, amém? Quem crê nisso diz glória a Deus. A outra coisa, curar os espiritual, curar os homens, né? Os seres humanos espiritual e fisicamente doentes e quebrantados.
Então Jesus, ele curava o quê? Espiritualmente as pessoas, ele abria visão, libertava a pessoa espiritualmente, ele restaurava as pessoas que estavam doentes fisicamente, e a outra coisa, ele restaurava a pessoa por completo, né? Os quebrantados, os humilhados, né? Aqueles que chegavam para ele, se humilhavam diante dele, ele exaltava a vida das pessoas, amém, amados? Interessante que Jesus, nós não vemos em nenhum lugar ele condenando as pessoas. Eu gosto daquela passagem da prostituta, que as pessoas chegaram com as pedras para apedrejar a prostituta, mas a palavra diz que ele começou a escrever no chão, e aí ele, quando levantou a cabeça, todos eles baixaram a cabeça e foram embora. Ele falou, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Nenhum ficou, porque todos tinham pecado. Todos tinham pecado. Mas aí ele levantou a cabeça e procurou para ela, cadê aqueles que te acusaram? Estavam te acusando? Ela falou, todos foram embora. Ela falou, vai também, mas não peques mais. Jesus não acusou a prostituta, mas ele realmente restaurou. É interessante, a mensagem de Jesus, ela é diferente. Ela não é uma mensagem de condenação. Ela é uma mensagem que nos levanta, amém, amados? Nos levanta do pó. Você ouve a palavra, você está ruim, está abatido, mas a palavra te levanta, amém, amados? Quem crê nisso diz glória a Deus. A outra coisa, romper os grilhões do mal e proclamar a libertação do pecado e do domínio satânico. A palavra diz que o inimigo tem cegado o entendimento das pessoas desse século, para que as pessoas não tenham a revelação de Deus, da palavra, se convertam, mudam de vida, e aí mantém as pessoas aonde? Presos, nas cadeias. Então, Jesus fala que ele veio receber a unção para quebrar todo tipo de cadeia, todo tipo de pecado, todo tipo de cegueira. Jesus veio para mudar a vida do ser humano, amém, amados? Arrancar o pecado da vida do homem, porque, amado, nós não podemos brincar com o pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Lá em Romanos a palavra diz que a recompensa do pecado é a morte. Então quem está brincando com o pecado está caminhando para onde? Para a morte, amém? E a outra coisa é romper os grilhões, quebrar cadeias. Quando Jesus veio, amados, ele quebrou todo o sistema. Jesus ele quebrou todos os paradigmas, tudo que era tradição religiosa dos judeus, a tradição da sociedade. Jesus quebrou tudo isso. Ele trouxe uma mensagem totalmente diferente. O Evangelho, a mensagem do Evangelho é uma mensagem diferente, é uma mensagem de mudança, é uma mensagem de transformação, é uma mensagem de vencedores. A mensagem do Evangelho, amados, não é uma mensagem de derrotados, não. A mensagem, a palavra de Deus é uma mensagem de poder, é uma mensagem de vencedores, amém? E eu queria falar para você que está aqui hoje à noite, você é muito mais que vencedor, que você veio aqui hoje à noite, numa noite fria, saiu da sua casa, usando máscara, tem que lavar o pé para entrar na igreja, mas você veio, você é um vencedor, amém, amados? E só em você estar aqui, você já está sacrificando. E se você sacrifica, você vai ter recompensa. Ou então Deus é injusto. Amém, amados? Continuando para fechar. Abrir os olhos espirituais dos perdidos, para verem a luz do Evangelho e serem salvos. Amém? Abra a sua Bíblia, volta aí um pouquinho, Isaías 11. Olha o que diz o versículo 1 e 2. Interessante, amados, olha o que diz aqui. E repousará, vocês abriram? Isaías 11, 2 e 3. Olha o que diz aqui. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Então a palavra diz que o Senhor Jesus, ele foi revestido de tudo que era excelente.
Por isso, amados, que quando nós vamos fazer as coisas de Deus, fazer para a igreja, a gente tem que fazer com excelência, porque a palavra diz que o Espírito que estava sobre Jesus era um Espírito excelente, né? O Espírito, olha aqui, eu vou ler de novo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, excelência, e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Interessante, amados, que a palavra diz que quando a rainha de Sabá foi visitar o rei Salomão, ela viu que tudo que Salomão fazia era com excelência. O tratamento dos empregados, o tratamento dos oficiais, a mesa que eles comiam, tudo era feito com o maior cuidado. Amém, amados? Tudo era feito com zelo, com cuidado, não fazer por fazer, não vir a igreja por vir, mas ter um compromisso, ter uma aliança. É interessante, nessa madrugada eu estava orando, e falando: Senhor, o Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de Isaac, o Senhor é o Deus de Jacó, o Senhor é o Deus de promessas, o Senhor é o Deus de aliança, o Senhor tem uma aliança com a tua igreja, o Senhor tem uma aliança com o teu povo. Amém, amados? Quem crê que o Senhor tem uma aliança com você, com a sua casa, com a sua família, e não é essa pandemia que vai parar a igreja. Deus tem uma aliança com o seu povo, Deus tem uma aliança com a tua igreja, Deus vai prevalecer, a igreja vai ser mais forte, porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. As portas do inferno não podem prevalecer. Amém, amados? Glória a Deus. Então, amado, tudo isso que Jesus fala aqui, ele fala o quê? Nós estamos envolvidos. Nós estamos envolvidos nessa grande comissão. Nós estamos envolvidos em cumprir esses mandamentos. Essa mesma preocupação que Jesus tinha. Jesus, ele preocupava tanto em fazer a vontade de Deus, que em certo lugar ele estava, e ele falava: olha, vocês não me seguram porque eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Ele estava definido. Jesus sabia para onde ia. Jesus foi para a morte consciente. Ele sabia. E é interessante, Jesus morreu porque ele quis. Ele se entregou porque ele precisava morrer, passar por a cruz, porque senão nós não tínhamos o direito de estarmos aqui hoje à noite. E é interessante, ele diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu. E eu queria orar com os irmãos hoje à noite. Eu creio que cada um de vocês, de nós já estamos debaixo da unção do Espírito Santo. Porque a palavra diz que ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amados? E Deus quer te fortalecer esses dias. Eu queria deixar uma palavra de ânimo para você. Volta para Deus. Ora, irmãos, esses dias, teve um dia que eu assisti os programas de televisão, fui dormir e não dormia, perturbado, com coronavírus, parece que eu ia pegar o coronavírus. Aí eu falei: sei do remédio, vou descer lá na minha casa, desci lá para a cozinha, e aí li a Bíblia, 1 hora com a palavra lendo, depois mais 1 hora orando. Irmãos, subi e dormi a noite inteira. Coronavírus não tem poder sobre nós, amém? E é interessante, esse vírus, ele é espiritual, e ele tenta atacar a mente das pessoas, trazendo preocupação, trazendo perturbação, trazendo desespero. Esse vírus tem esse objetivo, por isso que ele chama corona, vem de coroa, ataca a mente das pessoas. Mas nós vamos orar hoje à noite, vamos repreender, amém, amados? E nós declaramos que essa pandemia, ela vai ter que parar, porque Jesus, ele é Senhor, e ele está de frente. Essa pandemia não pegou o Senhor de surpresa, ela não pegou Jesus de surpresa. Então, meu irmão, você que está em casa, não fica perturbando, não fica só assistindo televisão, escolhe esse programa. Tem canal aí que vai te deixar doido, você vai sonhar com o coronavírus à noite. Amém? Esses dias eu aproveitei para assistir muitos seriados. Irmão, tem cada seriado que edifica a gente.
E eu assisti também muitos programas de avivamento da igreja no mundo. Movimentos de avivamento no mundo. Que coisa linda, irmãos. Se vocês puderem, entra lá, Avivamento da Rua Azusa, das Ilhas Hébridas, das Ilhas Fiji, lá do lado da Austrália. Assiste esses documentários, porque eles edificam a nossa fé. Amém? E eu queria orar com você que veio aqui hoje à noite. Quem crê que Jesus está conosco? Quem crê que Jesus está com a sua igreja? Quem crê que nós não estamos só, Deus está conosco? Amém, amados? Vamos ficar de pé. E eu queria orar com você. Feche os seus olhos onde você está. Comece a falar com Deus. Eu não sei como você entrou aqui hoje à noite. Eu não sei como é que você saiu da sua casa, veio para cá hoje à noite. Como tem sido a sua vida esses dias. Mas eu sei que Deus está com você. Então feche os seus olhos. Comece a orar. Senhor, nós oramos essa noite. Espírito Santo de Deus. Nós oramos por cada irmão. Nós oramos, Pai, por cada irmã. Nós oramos por aqueles que estão em casa, Senhor. Nós oramos e pedimos que o Espírito Santo esteja fortalecendo, renovando a fé de cada um. Senhor, repreendendo todo mal, toda a depressão, toda a opressão, toda a angústia, toda a preocupação, toda a ansiedade vai sendo arrancada nessa noite pelo poder do Espírito do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Pai, nós clamamos nessa noite, Senhor. Nós oramos por a tua igreja. Nós oramos por o teu povo. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa cada irmão, cada membro da nossa igreja, cada família. Senhor, desperta, ó Deus, aqueles que estão desanimados. Senhor, que o Espírito do Senhor nessa noite vem tocar em cada um, meu Pai. Nós oramos e abençoamos o teu povo. Abençoamos a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Repete comigo essa oração. Eu sei que de máscara não é legal, mas vamos repetir essa oração, porque nós vamos mandar mensagem positiva para o nosso cérebro. Amém, amados? Mensagem da palavra. Porque às vezes nós estamos falando que nós estamos doentes, estamos oprimidos. E quando nós falamos as nossas feridas para Deus, o nosso negativismo para Deus, não nos edifica em nada. Sabia disso? O que nos edifica, que nos fortalece, é quando nós declaramos a palavra. Nós declaramos, olha, pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Nós declaramos, tudo posso naquele que me fortalece. Fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Quando você começa a declarar a palavra, Deus é contigo, amém? Então repete comigo essa noite. Senhor Jesus, eu creio e eu declaro, o Espírito do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a minha casa. A presença do Senhor, a glória de Deus está sobre a minha vida, e eu vou prevalecer, eu vou sair mais forte dessa pandemia. A minha família será guardada, protegida pelo sangue de Jesus. Amém, amados? Deus te abençoa. Tenha uma boa semana e um bom final de semana, em nome de Jesus.